Vamos falar um pouco da sua formação profissional, né? Que é um pouco eclética, né? Você tem essa paixão aí pelo estudo, né? Então acho que seria a resposta para isso. Mas eu queria que tu falasse como teve início a sua formação profissional. Cara, eu sou um esquizofrênico, profissionalmente falando, né? Eu atuei em várias áreas. Mas meu pai foi uma grande referência, né? Porque ele tinha uma biblioteca enorme na casa dele. Eu fui um péssimo aluno. Eu fui expulso do colégio Objetivo. Eu fui expulso do colégio Liceu São Paulo. Eu odiava estudo tradicional, mas eu lia sempre e muito, sempre. E meu pai me introduziu em leitura de filosofia desde cedo, né, de orientalismo, de yoga. Né. O Cisco ajudou na medida do possível, né, sendo uma referência para mim, né, e foi maravilhoso. Eu fiz educação física, depois de educação física eu me apaixonei pelo estudo da mente. Eu atuei em várias áreas na educação física, depois fiz filosofia, depois fiz farmacologia, depois fiz psicobiologia, e hoje eu atuo basicamente como psicoterapeuta. Eu ajudo pessoas a pensar um pouquinho melhor nas suas vidas, nas suas existências, e eu tento ajudar também famílias que estão colapsadas, famílias que estão destruídas, né, por causa do progressismo, por causa do globalismo. Então atendo muita gente diariamente, e é algo que eu sou absolutamente apaixonado, né, por toda essa minha atividade na área do comportamento humano, que, como eu falei para vocês, transcende muito tudo isso que eu vou falar para vocês agora. Né? Legal. Marcelo, tô vendo aqui que você, a tua formação profissional, que é muito eclética, né? Você, pelo que o Sapo já apresentou no início aqui, as diversas áreas onde você estudou e teve a formação acadêmica. Porque eu vejo aqui que você tem até 2 cursos aqui, até voltar na área que eu tenho também informação, gestão portuária, e eu trabalho com comércio exterior também. Como isso tem a ver com as outras faculdades que você também fez aqui, cara? Na realidade, eu dei aula em praticamente todos os cursos superiores, possíveis e imagináveis, com exceção das engenharias e de arquitetura. Não é? Exatamente por causa dessa formação eclética. Então eu dava aula de filosofia, de ética, de liderança, de comportamento humano. Não é? Então eu tive a oportunidade de dar aula em educação física, em medicina, em gestão portuária, em administração, né? Exatamente por causa da parte comportamental. Né? Todo curso sempre tem uma parte comportamental, de ética, né? Comportamento organizacional. E fora isso, na área de ciências da saúde, né? Eu tinha e tenho, né, formação em fisiologia do exercício, farmacologia, psicobiologia, e tudo começou em 1986, quando eu fui admitido na educação física, na faculdade de educação física, e tive um outro mentor absolutamente maravilhoso, que é meu amigo até hoje, que é o professor José Estevam Ribeiro Neto. Ele era professor de fisiologia, e eu me encantei com fisiologia desde o início. Tanto é que teve um concurso para monitoria da disciplina de fisiologia, né? E eu passei em primeiro lugar. Então aqui está aqui uma declaração. Né? Declaro para os devidos fins que o senhor Marcelo Arias Dias Danukalov, número 11 do curso não sei o quê, passou em primeiro lugar nos testes de monitor junto à disciplina de fisiologia, cujo titular é o senhor professor doutor José Estevam Ribeiro Neto. Por que eu falo isso? Porque isso foi em 1988. A partir daqui, eu já fui contratado pela faculdade. Em 89 eu estava dando aula na faculdade de fisiologia do exercício, cineantropometria. Quando eu cheguei na escola radical, né, eu já tinha 3 anos como professor universitário. Então não eram coisinhas que eu estava fazendo lá. Né? Não eram coisinhas, como o Cisco fala. Já tinha um planejamento, eu sabia exatamente o que eu queria, porque quando eu entrei na educação física, a primeira coisa que eu queria era introduzir o surf dentro da universidade. Estava planejado. A escola
aconteceu, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Né? Mas não surgiu do nada. O Cisco fala no seu podcast o tempo inteiro, né? Que assim, ele não queria saber disso, ele estava shapeando, ele estava competindo. Ok, o Cisco não queria, eu queria. Eu sempre quis. Sempre quis. Tudo que está aqui foi pensado, foi hipotetizado, foi planejado. Né? E eu vou mostrar para vocês, passo a passo, tudo que aconteceu. É interessante notar também que em 1988 eu já era mergulhador profissional. Que o Cisco fala assim, tipo, eu era um waterman, fui lá resolver, arrumar aquela porcaria lá, né, porque o cara não tinha capacidade. E é muito bacana essa história, muito bacana. Eu morava com o Pete, né, que era um surfista ali do quebra-mar, né, e o Pete, ele fez uma formação em mergulho profissional raso e profundo na Marinha. E ele trabalhava no Cais de Santos, né, fazendo obras de engenharia subaquática. Né? Tudo que vocês podem imaginar que peão faz fora d'água, o mergulhador faz dentro d'água. Sim, sim. Né? E eu estava precisando de grana, eu estava ferrado numa época, e o Pete falou, pô, estou precisando de mergulhador. Eu falei, eu posso mergulhar? Aí ele olhou para mim assim e falou, mas tu não sabe, cara. Eu falei, eu aprendo. No dia seguinte, eu estava indo de bicicleta para o cais, e o Pete me ensinando a mergulhar do Canaã até o quebra-mar, até o cais. E ele falou, você fala que tu é mergulhador, você fala que não sei o quê, para o coordenador lá. Eu cheguei lá, eu me equipei, né? Fiz tudo que o Pete falou que era para fazer, fui para a água e fiz 8 horas de fundo a 15 metros de profundidade e fui contratado como mergulhador profissional sem nunca ter feito um puto de um curso. Uma loucura. Né? Eu trabalhei em várias empresas nessa época, várias empresas como mergulhador profissional, né? E tem aqui algumas coisas. Ó. Declaração da firma Mariner Serviço Subaquático. Né? Declaração da firma Mariner, declaração da firma Mariner. Tá tilografado. Camargo Correia, Construções e Comércio. Né? Marcelo Arias, mergulhador. Cara, eu não era formado. Eu não tinha formação alguma aqui. O Porto de Santos ele é todo estaqueado. E aí, recentemente, essa semana teve um navio que bateu ali no armazém 16, 17, e ontem já estavam fazendo a manutenção no pier. Então a água toda ela entra, existe a vala ali para dentro, então o piso tem que ter feito exatamente essa manutenção nas defensas ali, só para o mergulho mesmo. Então, essas manutenções a gente fazia tudo. Sim. Essas placas de concreto que tinham 20 Exato. metros, olha eu aqui. Né? Sem formação alguma. Né? O Pete, né? Pete, eu e o coordenador do mergulho da empresa. Né? Eu vinha fazer a formação, né? A formação na Marinha anos depois. Mas todo esse tipo de conhecimento, né? Eu já passava para os meus alunos nas escolas de surf, que não começou aqui na prefeitura. Né? A história da escola radical não começa com a escola radical. Né? O Cisco está com uma memória bem fraca, né? Mas a gente vai chegar lá. Né? A gente vai chegar lá. O que é a pasta 5 aqui? A pasta 5... na verdade, a gente até falou sobre isso aí, a tua formação profissional, né? Tem a pasta 5 mostra grupos de estudo que eu conduzia na faculdade no finalzinho da década de 80. Né? E, entre outras coisas, eu falava de bioenergética, termorregulação, flexibilidade e alongamento, terapias psicológicas com ênfase no corpo, síndrome do Overuse, mitos e verdades da atividade física adaptada. Tudo isso aqui eram grupos de estudo que o menino incapaz conduzia, né, 3 anos antes da escola radical ser criada por mim e não por ele. Né? Então, eu já era um homem, né? Já era mergulhador profissional, né? E já era professor universitário com 3 anos de experiência.